Muito boa tarde, começa agora o programa Praça do Município, programa semanal na Diana FM com deputados municipais em Évora. Esta semana participam no programa José Figueira, que está a substituir António Gavela, do PCP, José Santos, do PSD, Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora e Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, bem-vindos. Ora, vamos então para as notas de abertura. É precisamente o José Figueira que se estreia no programa. Bem-vindo já agora. Muito obrigado. Começamos com a sua nota. Antes de mais, agradecer o convite, que foi em substituição, mas também ao mesmo tempo cumprimentar os meus colegas de painel e assim, o auditório que nos está a ouvir. Eu, em termos de nota livre de comentário, trazia aqui as questões das comemorações do 1º de Maio, que na sequência das comemorações do passado dia 25 de Abril, em que dezenas de milhares de pessoas saíram à rua, veio-se a confirmar também no dia 1 de Maio a participação de dezenas de milhares de trabalhadores em mais de 3 dezenas de iniciativas a nível do país, e que também aqui na cidade de Évora, promovidas pela União dos Sindicatos CGTP Intersindical, vieram a realizar-se um desfile comemorativo do 1º de Maio. Neste aspecto, as palavras de ordem, as mensagens destas comemorações do Dia Internacional do Trabalhador são significativas, tinham a ver com as questões do poder de compra e dos direitos, de aumentar os salários, da redução do horário de trabalho, do emprego com direitos, nomeadamente as questões da precariedade, as questões da contratação coletiva de trabalho, que tem sido um dos maiores problemas nos últimos anos, que é o facto de não haver assegurada a contratação coletiva de trabalho em muitos setores e a defesa dos serviços públicos. E por isso enaltecer estas iniciativas, até porque, como muitos de vocês sabem, eu estive ligado ao movimento sindical até 1999, desde 1978, e como tal não podia deixar de trazer aqui uma referência às comemorações do Dia Internacional do Trabalhador. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Foi a nota de abertura do José Figueira, do PCP. Segue-se o José Santos, do PSD. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos nossos colegas de painel. Enfim, um cumprimento especial também ao José Figueira, pela primeira vez que está aqui connosco, e um cumprimento ao auditório da Rádio Diana. Eu faria 2 comentários rápidos. O primeiro, enfim, ainda para me referir à visita do passado dia 29, promovida pela Assembleia Municipal às obras da ligação ferroviária Évora Norte e à variante de Évora. Penso que foi uma iniciativa importante da Assembleia Municipal e, obviamente, do seu Presidente, e que, enfim, permitiu aos eleitos, à qual depois se associaram também os membros do Executivo, incluindo o seu Presidente da Câmara. Penso que foi uma reunião importante e uma visita importante. Eu, da minha parte, aproveito sempre estas visitas, mais do que para fazer grandes considerandos políticos ou gerais, como alguns dos meus colegas fizeram, para colocar questões muito específicas e muito diretas, neste caso aos responsáveis das infraestruturas de Portugal, sobre as matérias que mais me preocupam, que têm a ver essencialmente com a questão do cumprimento das medidas de mitigação e compensação, obviamente obras com esta envergadura, para além das vantagens que trazem sempre alguns efeitos negativos. Nós aprendemos, especialmente aqueles que estudaram sociologia, não é, ao nível dos impactos sociais, e desse ponto de vista foi importante que as respostas que foram dadas, enfim, algumas genéricas, mas deram-nos algum conforto relativamente a algumas questões, e houve a promessa, até dentro daquilo que foi a proposta do PSD na Assembleia Municipal, de constituir uma comissão de acompanhamento desta obra, para além do próprio acompanhamento que obviamente a Câmara já faz e faz regularmente com as infraestruturas de Portugal. Resulta de facto uma boa iniciativa, um bom dia ou uma boa manhã de trabalho da Assembleia Municipal, com os eleitos das várias forças políticas, todos imbuídos de um espírito de missão e de preocupação com um problema que afeta as populações e que certamente vai no futuro também, aliás, tivemos aí uma informação importante,
relativamente à questão da clarificação da utilização da linha para transporte de passageiros, que também foi importante saber. A segunda nota, ainda num espécie de follow-up da Assembleia Municipal, da reunião da Assembleia Municipal da passada sexta-feira, em que discutimos a questão da transferência de competências da educação para as escolas, ao abrigo. Os pontos em concreto que foram tratados e foram deliberados foi a aprovação das delegações de competências nas escolas, ao abrigo da transferência de competências do Estado Central para as autarquias. Manifestámos algumas dúvidas, aliás, o Bruno também teve uma intervenção importante na reunião, e eu sugeri, de facto, haver um acompanhamento regular, trimestral, porque, de facto, já havia aí a percepção que as verbas seriam insuficientes para as verbas que a Administração Central transfere para os municípios, seriam insuficientes para essa delegação. E, enfim, nos dias a seguir, rebentou, entre aspas, a posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da sua presidente, a socialista autárquica socialista de Matosinhos, a dizer que ou há atualização de preços à conta da inflação, ou a delegação e a transferência de competências vai correr muito mal. Portanto, uma posição de força da Associação Nacional de Municípios, que de certa forma secundou as preocupações que a nossa bancada da Coligação de Dar Confiança já tinha expresso na reunião da Assembleia Municipal da passada sexta-feira. Era a minha segunda nota. Obrigado. Muito bem. Obrigado, José Santos, do PSD. Agora é o Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Boa tarde. Olá, boa tarde. Gostaria de cumprimentar os colegas de painel, em especial ao José Figueira, por razões já apresentadas, o Sérgio Major e ao vasto auditório da Diana FM que nos ouve. Eu tenho 3 notas de abertura, muito breves, e a primeira vai para a Universidade de Évora, que inaugurou esta quinta-feira uma infraestrutura científica e pioneira dedicada à investigação do uso de sais fundidos na conversão termoelétrica da energia solar. A designada por Évora Molten Salt Platform, a infraestrutura é desenvolvida e operada em parceria com o Instituto de Investigação Solar do Centro Aeroespacial Alemão. Ora, é bom que o município também aproveite este tipo de investigação para atrair mais investimento e mais empresas para o nosso município, por forma a alavancar economicamente a nossa cidade. Uma segunda nota vai para o próximo dia 9, em que celebramos o Dia da Europa. Todos os anos, no Dia da Europa, assinalamos o aniversário da histórica Declaração Schuman. Esta declaração, proferida em Paris pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Robert Schuman, traduziu a visão de uma nova forma de cooperação política na Europa que implicaria a integração económica dos Estados-membros. Portugal assinou o Tratado de Adesão às Comunidades Europeias em 12 de junho de 1985, para quem não sabe ou não se recorda, tornando-se Estado-membro das Comunidades Europeias a 1 de janeiro de 1986, celebrando-se então este ano 36 anos de participação de Portugal na atual União Europeia. Com isto, a terceira nota, que é de lamentar estarmos a assistir ainda a uma guerra, não é? Guerra essa num país que no futuro certamente irá integrar a União Europeia. E, quem sabe, uma participação até mais efetiva. E gostávamos de dar uma palavrinha de solidariedade ao povo ucraniano e também ao povo russo, ao fim e ao cabo, que acaba por sofrer desta investida de alguém que provavelmente não estará no seu perfeito estado mental. E não queríamos deixar passar este dia sem falar também do povo ucraniano, que esperemos que a Europa no futuro seja mais unida e que venhamos a ter uma maior participação de todo mundo para salvar, digamos assim, o país da Ucrânia. Tenho dito. Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora, o som com alguma instabilidade, não sei se depois consegue resolver, mas pronto, fica a nota. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, qual é a sua nota de abertura? Boa tarde, Sérgio, boa tarde aos colegas de painel e a quem nos ouve através da Diana FM. Aqui apenas 3 notas de abertura muito rápidas. A primeira, que não podia deixar de ser, para aquilo que temos assistido esta semana
com o preço dos combustíveis e com o impacto, ou com o pouco impacto que a descida do ISP teve sobre o preço de venda ao público dos combustíveis. Acho que foi uma experiência interessante para que os liberais deste país percebessem de uma forma muito clara. Eu acho que eles já tinham percebido, mas se calhar os cidadãos percebem que os liberais não têm de facto programa para o país, quando apresentavam como única solução para a descida do preço dos combustíveis a descida dos impostos. Ora bem, não há prova maior do que aconteceu esta semana de que o mercado liberalizado falha, e falhou e tem falhado ao povo português. É mais do que claro, desde que o mercado se liberalizou, o mercado dos combustíveis, que acontecia aquilo que se previa, que as empresas obviamente falam entre si e combinam preços. Aliás, quem anda na autoestrada e vê aquelas diferentes placares com o preço dos combustívees vê claramente como os preços são iguais independentemente do fornecedor e, portanto, ou é muita sorte ou há de facto uma combinação de preços, e que de facto estas empresas estão a beneficiar com a inflação e agora absorvem aquilo que é a descida do imposto. Aquilo que estamos a assistir esta semana basicamente é uma perda de valor importante para o erário público, portanto há uma menor arrecadação de receita por parte do Estado, perdem os consumidores, mas ganham as empresas de combustíveis, e portanto acho que é mais do que hora do Governo apresentar medidas mais corajosas. Uma delas, aliás, uma das medidas é agora defendida pela OCDE e pelo FMI, calcule-se, que é os limites às margens de lucro destas grandes empresas. E, portanto, não são instituições esquerdalhas que vêm agora dizer isto, portanto, acho que é de nota. E, obviamente, falarmos seriamente sobre a fixação de preços, porque, de facto, a situação torna-se incomportável, enquanto algumas empresas, como a Galp, por exemplo, anunciou esta semana lucros extraordinários. A segunda nota e a segunda e a terceira nota mais rápidas. Uma segunda nota para ficarmos atentos: Mariana Vieira da Silva veio dizer no Parlamento que admite que a perspectiva e aquilo que é o objetivo do Governo para um aumento geral de salários vai provavelmente falhar com o aumento da inflação e, portanto, apesar de continuarem a dizer que a inflação vai ser transitória e que isto vai passar muito rapidamente, nós sabemos muito bem como é que vai acontecer. Portanto, o PS a admitir que vai falhar na sua grande promessa eleitoral, que é o aumento geral de salários. De facto, era previsível, uma vez que não existem medidas reais que sustentem este aumento real de salários, falhar esta promessa era mais do que expectável. E a terceira nota para aquilo que é chamado orçamento mais à esquerda da história, pelos vistos vêm já várias pessoas mostrar que não é o orçamento mais à esquerda da história, entre outros, a Associação Nacional de Municípios, que veio dar parecer negativo a este orçamento do Estado, dizendo claramente que ele falha em muitas áreas, nomeadamente naquilo que é o apoio fundamental ao poder local, e portanto são notas que devemos acompanhar no futuro próximo. Muito bem, muito obrigado. Concluímos esta primeira ronda com as notas de abertura. Seguimos agora para o principal tema do programa. A redação da DNFM escolheu a prestação de contas de 2021 da Câmara de Évora, que já foi aprovada em reunião de Câmara e Assembleia Municipal por maioria. Votaram a favor os eleitos da CDU e do Movimento Cuidar de Évora, na Câmara e na Assembleia Municipal. As restantes bancadas optaram pela abstenção. Ora, eu começava pelo José Figueira, do PCP. José Figueira, o que é que lhe apraz dizer sobre esta prestação de contas? Há, enfim, o tema da dívida na Câmara de Évora é sempre um tema quente. A prestação de contas, eu penso que nós temos que a prestação de contas do último ano do segundo mandato, e como tal, penso que deverá ser feita uma análise a um conjunto de indicadores que foi reconhecido por todas as bancadas, exceto o Partido Socialista, de que houve um esforço efetivo por parte do Executivo da CDU na Câmara Municipal, no sentido de recuperar aquilo que tinha sido a herança em 2013 da gestão PS. E que cabe recordar que em 2013 a dívida global, que era aquela que era conhecida, que era outra que se veio a descobrir mais tarde,
atingiu qualquer coisa como mais de 95 milhões de euros. Em 2017, essa dívida decresceu já com a gestão CDU para 66,5 milhões e em 2021 a dívida foi reduzida para 57 milhões, ou seja, cerca de uma diminuição neste período de 40% da dívida. Outro indicador não menos significativo é o prazo médio de pagamentos a fornecedores, que em 2013, com a gestão PS, estava em 755 dias, mais de 2 anos, e que em finais de 2021 situava-se em 49 dias. Outro aspecto positivo é o facto de, pelo 6º ano consecutivo, o exercício do município não tem pagamentos em atraso, o equilíbrio orçamental, que em 2013 era de 18,3 milhões de euros negativos, em 2021 são cerca de 7 milhões positivos, o mesmo se passando com o saldo orçamental. Outros indicadores que poderíamos aqui trazer têm a ver, nomeadamente, com o limite do endividamento, em que, com a gestão PS em 2013, o excesso de endividamento era 32,6 milhões de euros e em 2021 houve uma recuperação da capacidade de endividamento e a capacidade de endividamento do município atingiu cerca de 8 milhões de euros, tendo esta capacidade de endividamento no último ano aumentado em 3 milhões de euros. E por isso estes indicadores, na nossa opinião, mostram o percurso que tem-se vindo a fazer de recuperação por parte da CDU do município de Évora, e também, em certa parte, temos que dizer, também justificam, em certa medida, porque até 2019, com o PAEL, havia um conjunto de regras que limitavam a atividade do município e que só a partir de 2019 é que o PAEL foi eliminado e o município passou a ter um plano de saneamento financeiro autonomamente e de forma independente. A gestão do município passou a ser, enfim, da responsabilidade exclusiva do Executivo Municipal, mas demonstram também o facto de algumas das obras e das atividades que, porventura, a população desejava e todos nós desejávamos, não poderem ter sido realizados. Esperemos que, no presente mandato, que muitas destas preocupações sejam efetivamente concretizadas e estamos crentes, enfim, que isso poderá vir a acontecer. Deixarei por uma segunda volta relevar alguns aspectos da atividade de 2021, agora ficaria só pelos indicadores financeiros que me parecem relevantes. Muito obrigado. Muito bem. José Santos, do PSD, acha que houve aqui algum, como é que se diz, que a questão da redução da dívida, houve aqui, falta-me o termo, ainda agora acho que tinha o termo à mão, mas agora não, houve... bom, depois daqui a pouco já me lembro, isto às vezes os programas de rádio têm destas coisas, daqui a pouco já me lembro, já lhe pergunto o que lhe queria perguntar, mas sobre a prestação de contas, o que é que... Ora ver, é uma prestação de contas expectável. Aliás, a CDU é uma força política previsível e expectável. Eu penso que esta linha que o... Já me lembrei, uma obsessão. Se a dívida foi uma opção, uma obsessão, a redução da dívida. Não, de todo. Bem, eu sou muito sensível... Era mesmo necessário. Com certeza. Como é que se gera uma organização, seja ela uma casa de família, uma empresa ou uma Câmara Municipal ou um país, se não se controla a dívida? Não é nenhuma opção. Para já porque a própria legislação que enquadra o funcionamento das autarquias estabelece condicionantes e restrições do ponto de vista orçamental, enfim, a quem não tem a situação de endividamento controlada. Portanto, há aqui, em primeiro lugar, uma questão legal. Depois há uma questão de economia
e de funcionamento da própria autarquia. Portanto, eu creio que o percurso de redução da dívida, eu acho que isto tem muito a ver também com a própria formação, penso eu, do Presidente da Câmara, e penso que isso também terá ajudado nessa capacidade de reduzir a dívida, é absolutamente decisivo e, portanto, nós, e eu particularmente, tenho sempre simpatia por organizações e procuro profissionalmente fazer isso na entidade para a qual trabalho, de ter uma situação orçamental e financeira controlada, não é ter por ter, para andarmos a exibi-la na rua todos satisfeitos, é porque isso é útil. Por exemplo, este aumento de capacidade de endividamento de 4 para 8 milhões é positivo, ainda que a Câmara, preventivamente, de forma cautelar, tenha dito que neste momento só quer utilizar 4 milhões. Bem, uma das críticas que nós fazemos à questão da CDU é que a CDU é pouco ambiciosa do que diz respeito à questão da programação de investimento. Bem, e para eu investir, eu tenho que ter capacidade de mobilizar contrapartidas orçamentais próprias para apresentar bons projetos e para executá-los. Quais são as três grandes condicionantes? O peso da dívida, o Ministério da Dívida, é o Ministério do Pessoal, porque de facto o peso dos custos com o pessoal na Câmara é muito significativo, é de 36%, e obviamente que há questões, enfim, que vieram, eu próprio, enquanto funcionário público, também beneficia disso, portanto eu não sou hipócrita, ou seja, houve valorizações remuneratórias, descongelamento de carreiras, e isso globalmente é positivo para as pessoas. O que nós dizemos é que esse crescimento de despesa e esse número, portanto, neste momento este número de trabalhadores já se equipara ao valor que existia em 2014, tem que produzir mais para a cidade, de facto. Eu, com este dispositivo de recursos humanos, e daí o apelo que nós também fizemos na reunião, de haver uma reorganização de procedimentos, uma reorganização de processos, não é? No sentido de este dispositivo pessoal dar mais à cidade, produzir mais para a cidade. Eu não consigo conceber como é que, com este dispositivo, nós temos, por exemplo, áreas de satisfação ao utente e ao cidadão que têm ainda métricas de desempenho que estão muito aquém daquilo que se pode considerar um bom resultado. Portanto, eu diria que a execução é uma execução expectável e previsível, é uma execução boa, de facto, na componente financeira, que nós valorizamos, do ponto de vista dos resultados efetivos ao nível mais da gestão corrente. Há algumas áreas de melhoria, é verdade, continuamos a achar que há uma afetação de verbas à área da juventude muito limitada. Eu sei que depois, no quadro de execução das contas, não é fácil nós percebermos como é que depois as várias rúbricas, por exemplo, eu fiz uma observação na reunião em que disse, bom, se eu olhar para o orçamento à função comércio e turismo, tenho lá uma execução orçamental de 95 mil euros. E o Presidente da Câmara disse, bem, pois, mas veja lá, nós gastamos 600 mil com o acesso para o PIT. De facto, esse acesso para o PIT deve estar numa outra rúbrica, numa outra função, mas nós olhamos para a função de economia e de comércio e não está lá. Portanto, a leitura às vezes também destes documentos tem muito se lhe diga. Falta uma ambição maior. E por isso é que o PSD se absteve, por causa de falta de ambição? O PSD absteve-se porque, repare, nós não nos revemos naquilo que é as grandes opções políticas e programáticas da gestão, com exceção da opção de redução da dívida, de ter uma relação saudável com a economia local. Nós temos que apreciar uma Câmara Municipal que chega ao final do ano e não tem pagamentos em atraso. Eu, por exemplo, tenho aqui, na minha organização, tenho essa incumbência e também quando consigo, gosto, enfim, que isso seja realçado e sublinhado. Portanto, nós temos que valorizar isso. Depois falta a parte de programação estratégica, falta a capacidade de fazer, de executar. Bom, nós sabemos, e o Presidente da Câmara Municipal Évora disse isso, bom, mas a execução dos fundos europeus ainda não terminou. É verdade, e o orçamento diz, as contas, que a execução de fundos europeus é a mais alta dos últimos 4 anos. Bem, tinha graça que não fosse, o quadro comunitário vai avançando, as obras vão ganhando maturidade, portanto é normal que a execução orçamental se vá consolidando. Bom, e até 31 de dezembro de 2023, eu posso meter ainda ali na CCDR o último alta medição ou a última fatura e isso ainda entra na execução do Portugal 2020. Eu sei que isso pode ser feito. Agora, falta capacidade de projetação da Câmara. Se não há capacidade, faz outsourcing, bom outsourcing, não é mau outsourcing, é comprar fora para se fazer aquilo que internamente não é possível. Boa capacidade de execução de projetos, rigor e capacidade de execução. E dizemos que a maior crítica que nós fazemos à prestação de contas, por isso é que não
podíamos, enfim, entre outras matérias, não podíamos votar favoravelmente, porque entendemos que falta aqui maior capacidade de conciliação e há orientações estratégicas e áreas que a CDU prosseguiu legitimamente na sua execução e com as quais o PSD não se moveu, e há outras que nós gostaríamos que tivessem sido executadas e prosseguidas, que não o foram. Globalmente, isso explica o nosso voto de abstenção na prestação de contas. Joaquim Faria, do movimento Cuidar de Évora, sobre a prestação de contas da Câmara de Évora de 2021. O movimento votou a favor. Ficou satisfeito com estes resultados? É um bom desempenho económico e financeiro da Câmara de Évora no ano passado? Não nos podemos pronunciar sobre essa pergunta, até porque nós não fizemos parte do executivo da prestação de contas que estamos a aprovar, ou que aprovamos, provavelmente apenas aquilo que nos limitámos a fazer, e no meu entender muito bem, foi que votámos um documento técnico e não político que foi elaborado por uma entidade certificada e que transcreve para o seu relatório a sua análise com base na documentação que lhe foi apresentada pelo município. Nós não fazemos, ao fim e ao cabo, não temos qualquer tipo de ação nesse tipo de gestão. Entendemos que a entidade que o elaborou é uma entidade credível e nada temos a opor sobre aquilo que lá está. Aliás, aquele documento, aquele relatório demonstra aquilo que nós sistematicamente temos vindo a falar e não nos revemos de maneira alguma naquela prestação de contas, nem sequer no executivo, até porque não fizemos parte dele, nem sequer votámos qualquer tipo de ação, nem coisa do género. O voto favorável veio de encontro a uma situação que não íamos votar contra porque não fazemos ideia do que é que foi aprovado durante o executivo do anterior. E fizemos a nossa opção de votarmos a favor de uma prestação de contas que, ao fim e ao cabo, demonstra perfeitamente, da análise que fizemos à documentação que conseguimos obter, a gestão que o Executivo fez ao longo do ano anterior, e aquilo que podemos garantir é que vamos estar atentos à execução do novo orçamento e plano de atividades. Aquilo que vamos tentar fazer é fazer com que este orçamento e plano de atividades seja executado, se não na sua plenitude, quase na sua plenitude. No entanto, da análise da prestação de contas, ficam algumas matérias para estarmos com atenção durante este ano, que ficam um pouco aquém do esclarecimento, até mesmo o esclarecimento que o Presidente da Câmara na Assembleia Municipal prestou, e que, adiantando alguns números, só para que as pessoas lá em casa percebam melhor aquilo que se pretende dizer, para não entrar muito em questões técnicas, é que o orçamento aprovado para o ano 2021 era de 60 milhões de euros, a meio do ano subiu para 64 milhões de euros e chegamos ao final do ano com 57 milhões de euros executados. É uma boa percentagem, é sim senhora. É pena é que aquilo que estava previsto ser feito durante o ano 2021 ficou sensivelmente a 6 milhões de euros de se concretizar, não é? Ou um pouco mais. E o que ainda nos surpreendeu mais foi, tendo-se arrecadado 57 milhões de euros, como é que só gastámos 52 milhões de euros, uma vez que havia uma previsão de gastarmos 64 milhões de euros. E o que é que vai ser feito desse dinheiro para o orçamento seguinte? Ora, tendo em conta o que eu acabei de referir e tendo em conta o orçamento e plano de atividades que votámos já este ano, há poucos dias atrás também, e tendo um orçamento de 65 milhões de euros aproximadamente, espera o movimento que, a meio deste ano, que já estamos, não venha ao mesmo a subir para 70 milhões de euros, ou seja, mais 5 milhões que o de 2021. E pretendemos, ou vamos gostar de não ver a tendência, porque, como vimos
risco de chegar ao fim da legislatura, se calhar com 90 a 100 milhões de euros de orçamento. Não sei se isto é aquilo que nós vamos pretender e provavelmente vamos tentar que isso não aconteça durante este mandato. Isto é o que temos a dizer sobre a prestação de contas deste ano. Muito bem. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, que também se absteve na Assembleia Municipal em relação a estes documentos. Sim, naturalmente, por uma questão de coerência com aquilo que apresentámos aos eburenses no final de setembro. Julgo que não faz muito sentido que em setembro tivesse uma oposição criticado fortemente, ou menos fortemente, ou quer que seja, a gestão da CDU, tal como o Movimento Cuidar de Évora o fez, criticou a ação da CDU e depois aprova a prestação de contas essas que tinha criticado fortemente. Aliás, foi uma das forças políticas que mais criticou a gestão CDU na campanha eleitoral. Portanto, obviamente que a prestação de contas tem um caráter técnico, que deve ser valorizado. Aliás, ao longo dos anos a gestão CDU tem pautado a sua ação por apresentar as contas de uma forma correta e de fácil leitura, isso não está em causa, a questão técnica, mas a prestação de contas é também um documento político, ou seja, são prestadas as contas que certamente não seriam as contas do Bloco de Esquerda, E as contas, bem, e as assim contas mesmo das opções, são as contas das opções tomadas. São as não é? contas das opções tomadas, ou seja, é a parte financeira, mas também é o relatório de gestão, ou seja, as atividades que foram feitas ao longo do ano, em oposição a outras que não foram feitas, e portanto é isso tudo que se avalia, é isso tudo que se vota. Porque senão, quer dizer, a gestão da CDU tem aqui garantido sempre um voto favorável do Movimento Cuidar de Évora, basta apresentar documentos tecnicamente fiáveis que terá sempre o voto a favor. Bem, é uma opção, mas não foi isso que foi prometido aos eburenses por parte do movimento, mas isso a cada um caberá dar as contas na altura própria. Eu julgo que esta prestação de contas reflete aquilo que tem sido um esforço desta gestão em termos financeiros, que o Bloco de Esquerda sempre assinalou e sempre saudou, e já lá vou, mas acho que há aqui duas notas prévias a fazer em relação a esta prestação de contas. Relembrar, obviamente, que 2021 foi ainda um ano fortemente marcado pela pandemia e pelos impactos da pandemia, e, portanto, face a isso e todas aquilo que são as restrições económicas, sociais e todo o panorama económico-social do Conselho, do país, certamente que nenhum de nós desejaria, em muitas fases, ser Presidente de Câmara ou fazer parte de um Executivo em algumas fases desta pandemia, fases muito complicadas, e portanto há que dar esse louvor a quem estava no Executivo e a todos os trabalhadores municipais que fizeram um esforço importante em muitas fases do ano. E obviamente é também um ano, uma prestação de contas que reflete na grande parte aquilo que foi o final do último mandato e que foi avaliado da melhor forma possível, que foi as eleições. As eleições avaliaram esta prestação de contas e a prestação de contas dos últimos 4 anos e, portanto, isso é também de assinalar e, portanto, também é por essa via a prestação do Bloco de Esquerda aquilo que faz mais sentido. Foi uma prestação de contas que já foi avaliada na sede própria que foram as eleições. Obviamente que esta prestação de contas revela aquilo que tem sido uma tendência, a redução significativa da dívida global do município, e isso é bastante positivo. A redução do prazo médio de pagamento a fornecedores é bastante positivo, não só como indicador económico, mas como indicador de um município que presta contas claras e que paga aos seus fornecedores. Aliás, muitos dos fornecedores do município são pequenas e médias empresas, e tão importantes que elas são para a economia e, portanto, uma forma de valorizar estas pequenas e médias empresas é pagar a tempo e horas. O aumento do equilíbrio orçamental, a redução do excesso de endividamento e esta maior capacidade de endividamento que é certamente importante. Agora, estes ganhos orçamentais, que acho que de uma forma geral toda a gente elogia, e que foram conseguidos, obviamente, com uma boa gestão, mas uma gestão que foi feita e uma redução da dívida que foi feita muito à custa de todos nós, de todos os eburenses, que tiveram que pagar os seus impostos no máximo, as suas taxas no máximo e que tiveram que contribuir dessa forma para reduzir aquilo que foi a dívida gerada e o descalabro da última gestão do Partido Socialista, e não vale a pena voltar a esse tema, mas foi muito graças ao esforço do investimento
da contribuição dos eburenses e também da falta de investimento público que era necessário em tantas áreas, mas que se compreende que em muitas áreas não era possível investir em determinadas áreas. Quando falamos de rodovia, quando falamos do sistema de águas em baixa, uma série de investimentos que são essenciais, obviamente não havia capacidade para fazer investimento, pelo menos um grande investimento em grande parte daquilo que foi a gestão, daquilo que tem sido a gestão da CDU. Agora, com esta capacidade de endividamento, é a altura de fazer escolhas que obviamente ninguém espera que se faça tudo num ano, mas que existam programas plurianuais de investimento para as áreas mais importantes daquilo que toca a vida de todos nós, e que quem fala com as pessoas sente claramente aquilo que são os principais problemas identificados. A questão da água em muitos sítios do concelho, a questão da rodovia, a questão da higiene e limpeza, são áreas que necessitam de um investimento muito forte. Para finalizar, obviamente que o ano 2021 também ficou marcado por algo positivo, que foi o avanço da candidatura de capital europeia, de Évora à capital europeia da cultura, que passou mais uma fase, uma importante fase. O Bloco de Esquerda considera que esta candidatura é muito importante, por todos os aspectos, não só para a cultura, mas para o desenvolvimento económico e social do concelho, porque consideramos que a cultura é central naquilo que é o desenvolvimento económico do nosso concelho, e portanto foi um ano positivo também desse ponto de vista, mas 2021 ficou marcado por uma falha grande novamente de várias promessas da CDU, que elencámos na última Assembleia Municipal, e essencialmente 2021 não trouxe no final do ano aquilo que os eburenses, na minha opinião, esperavam, que era um acordo plurianual entre partidos para a gestão do município. Acho que os eburenses necessitam desse acordo e é dessa estabilidade que não se vislumbra, e portanto vamos continuar a gerir a Câmara ano a ano sem perspectiva de estabilidade, e eu julgo que isso é perigoso. Muito bem, vamos fazer uma segunda ronda sobre este tema da prestação de contas. José Figueira, da CDU. Em relação a estas questões que os meus colegas aqui trataram, eu gostaria só de deixar aqui uma nota que teve a ver com uma pergunta que o Sérgio colocou ao Dr. José Santos, e a ver com a obsessão em relação à questão da dívida. Dizer que a questão não é uma questão de obsessão, a questão é uma questão até de cumprimento com a própria lei e com as regras que as próprias leis que enquadram a atividade dos municípios obrigam. E por isso esta é uma questão que eu gostava de deixar aqui uma nota, porque se não fosse assim, hoje o município estaria com uma falência técnica e impedido de desenvolver qualquer atividade, conforme se foi verificando logo no início, no primeiro mandato, das dificuldades. Depois gostava também de dizer aqui uma questão que o Dr. José Santos aqui colocou, que é a questão da falta de ambição e a questão dos fundos comunitários. Eu gostava de deixar aqui uma nota, até porque o José Santos já disse muito bem, também como eu, a taxa de execução do POR Alentejo neste momento, e eu estou a falar o último relatório oficial, que é 31 de dezembro, está com uma taxa de execução de 64%. E a taxa de execução de 64%, não depende só do município de Évora. Depende de vários municípios e também do setor privado. Que, se nós formos ver os POs temáticos, tirando no Alentejo, tirando o programa operacional da água e dos resíduos, que tem uma taxa de execução na ordem dos 70 e tal %, e também a área do desenvolvimento rural, dos DLCBs, que tem umas taxas de execução de 90 e tal %, tudo o resto são taxas de execução extremamente débeis. E isso deve-nos preocupar a todos, porque depois é como disse, e é verdade, depois anda-se à própria da hora para entregar autos de medição para cumprir com as metas e para cumprir com toda esta situação. Mas eu gostava de deixar aqui só uma nota para finalizar, em relação, o Bruno já aqui colocou algumas questões que eu penso que são importantes, ao nível daquilo que eu acho que foram as atividades, mesmo num quadro de condicionamento da pandemia. Desde logo gostava de chamar aqui a atenção que o fundo de emergência que a Câmara Municipal de Évora criou logo no início da pandemia, neste ano de 2021, mais que duplicou.
Nós estamos a falar do Fundo de Emergência de Resposta à Pandemia, que é reconhecido por todos como uma intervenção do município extremamente importante e dos serviços de proteção civil. Há que louvar os trabalhadores da Câmara Municipal que se intervieram nesta área. Estamos a falar de mais de 1.200.000 euros, quando o fundo começou com 500.000 euros. E por isso, no sentido das respostas aos problemas das pessoas e das famílias. Gostaria de destacar ainda o trabalho feito em torno da requalificação dos centros de convívio e destacava aqui a inauguração do Centro de Convívio de São Miguel de Machede no passado dia 25 de abril, que era uma obra que estava, enfim, inacabada e que foi importante ter sido realizada. A questão da candidatura de Évora, como disse o Bruno Martins, à Capital Europeia da Cultura, passar esta fase também. As obras do Teatro Garcia de Rezende e da Envolvente, do Salão Central, que estão, neste momento só falta o PT da empresa da EDP, que agora não se chama EDP, é Redes, enfim, para ser colocado a funcionar, do Palácio Dom Manuel, enfim, muito bem. De outras intervenções, concluir, nomeadamente, neste momento está a ser elaborado a revisão do plano diretor municipal em virtude da legislação dos solos e está a ser elaborado o plano de urbanização, e poderia dar aqui outros exemplos do trabalho que foi feito ao longo deste último ano e que, obviamente, como foi dito e muito bem, nós temos consciência que nem tudo foi feito e enfim, quem no final do ano de 2021, quando houve as eleições, obviamente que as populações livremente e democraticamente consideraram todo o trabalho que foi feito e consideraram aquilo que deveriam de fazer em relação ao mandato que a CDU desenvolveu nos últimos 4 anos. Muito bem, José Figueira do PCP. Agora José Santos do PSD, o que é que ficou por dizer da sua parte ainda em relação a 3 ou 4 notas. Pronto, a primeira é que talvez aqui, o desejo do Bruno de haver aqui um acordo estável possa agora avançar pelo menos com uma das forças políticas, que é o Movimento de Cuidado de Évora, mesmo que não avance com todas. De facto, relativamente àquilo que o Joaquim Faria disse, bem, o documento é um documento elaborado pelos técnicos do município e com a supervisão política do Executivo e, portanto, do Presidente da Câmara. Portanto, é um documento, como já alguém disse bem, é um documento político que exprime aquilo que são as opções políticas e que exprime a gestão. Já vimos, em alguns casos, com bons resultados, nomeadamente do ponto de vista orçamental e financeiro. Noutros casos, enfim, nós não nos revemos em algumas opções e, portanto, isso faz parte da vida democrática e da forma diferente que temos de entender a gestão das cidades e das nossas sociedades. Queria também fazer a referência, porque fiz na Assembleia Municipal e não tinha feito, da passagem à shortlist da candidatura de Évora, pela Apoio da Cultura. Enfim, o nosso posicionamento sobre esse assunto é conhecido, entendemos de facto que é extremamente relevante. Aquilo que nos parece, do ponto de vista mais estratégico, é que a Évora precisa de mudar o chip, não é? Quer dizer, mais do que as prestações de contas são o que são, os orçamentos são o que são, os programas operacionais são o que são. O que nós precisamos é de mudar o chip. Nós temos de ter aqui uma visão reformista da forma como entendemos a gestão das cidades e a gestão dos países também. O Bruno disse há bocadinho que as ideias liberais estão um bocadinho fora de moda, não foi isso que se viu nas últimas eleições de 30 de janeiro, e Évora precisa aqui de respirar de uma forma um bocadinho diferente, não é? A Évora precisa de mais economia dentro da cidade, a Évora precisa de economia partilhada, a Évora precisa de aprovar mais casas, a Évora precisa de ter mais casas no mercado, a Évora precisa de ter mais receita corrente com o licenciamento das casas, a Évora precisa de atrair mais investimento, a Évora precisa de consolidar aquilo que é a sua dimensão de qualificação e de atração de investimento de pessoas, a Évora precisa de apostas estratégicas que a lancem num patamar e numa trajetória de crescimento e de atração. Isso é que é absolutamente fundamental. E é isso que esta gestão do PCP e da CDU não trouxe à cidade. E é por isso e para isso que o PSD e a coligação Mudar com Confiança continuará a bater nos próximos orçamentos, planos de atividades, grandes opções do plano e depois, obviamente, na avaliação das prestações de contas. Muito bem. Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora, quer responder às provocações do Bruno e do José Santos? Não. Quero só dizer às pessoas, muito simplesmente, que a abstenção é uma forma diferente de fazer viabilizar a prestação de contas, porque uma pessoa que está contra tem que votar contra.
E o movimento não estava contra uma prestação de contas sobre a qual não tem qualquer tipo de intervenção, digamos assim, e limitou-se a votar sobre um documento que entendeu que, sendo técnico, estava correto na sua própria elaboração. Era só isto que eu queria dizer. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, para concluirmos e avançarmos para o próximo tema. Concluindo, eu julgo que a democracia no poder local, obviamente que os documentos valem o que valem, mas expressam obviamente aquilo que são as opções políticas de cada um. E julgo que deve haver uma coerência naquilo que é os processos. Uma boa prestação de contas faz um bom balanço daquilo que foi o orçamento e as grandes opções do plano para esse ano que foram apresentadas, não é? E, portanto, é muito difícil que um partido vote a favor de uma prestação de contas se está contra aquilo que são ou se não aprova as grandes opções do plano, o orçamento. Agora, pode abster-se ou votar contra a prestação de contas aprovando o orçamento, considerando que não foi cumprido aquilo que foi prometido. Parece mais difícil as opções do plano e o orçamento e depois aprovar a prestação de contas, ou seja, ser contra aquilo que é planeado, aquilo que é a perspectiva política de um executivo e depois aprovar aquilo que é a prestação de contas. Isso aí é que não faz sentido, que é aquilo que a população espera dos eleitos. A prestação de contas de 2021 está feita, está encerrada. O que se espera agora é que haja de facto um cumprimento daquilo que foram as promessas dos diferentes programas eleitorais, nomeadamente aquilo que é o programa da CDU, que foi aquele que ganhou e que neste momento é o executivo, algo que não aconteceu no último mandato, um cumprimento integral nem pouco mais ou menos daquilo que eram as propostas da CDU. Espero que os próximos anos sejam pautados por cumprimento daquilo que é os objetivos propostos, mais uma vez, em diálogo com a oposição e um diálogo que seja estruturante e que resulte num acordo alargado, porque o José Santos fez ali uma pequena provocação em relação ao movimento, mas como sabemos, um acordo entre a CDU e o movimento não é suficiente para garantir estabilidade ao município para os próximos anos. Muito bem, fica registada a opinião do Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Vamos agora para o tema que nos traz o José Figueira, do PCP, a água pública. José Figueira, porque é que resolveu trazer este tema? É um tema, enfim, é sempre importante e que normalmente consta nas reivindicações do PCP. Não tem a ver com reivindicações, tem a ver com, neste momento, está a decorrer até o dia 12 de maio a discussão do plano estratégico da água. É um tema que todos nós sentimos, a questão da água, porque somos consumidores e temos preocupações ambientais, com a crise climática, com as secas. E esta matéria da discussão do plano estratégico da água foi motivo da CDU na Assembleia Municipal do passado dia 22 de abril ter apresentado uma tomada de posição sobre este plano, na medida em que, na nossa opinião, o plano continua a seguir as políticas que têm vindo a ser perseguidas em Portugal desde 1993, quando se abriu a gestão da água e dos resíduos ao setor privado. E que, na verdade, na nossa opinião, esta questão tem a ver com aquilo que nós denominamos de negócio da água, já que continua, enfim, como premissa deste plano estratégico que vai até 2030, a questão dos aspectos da sustentabilidade económico-financeira e da estruturação do setor com o objetivo de impor as agregações dos sistemas em baixa que estão sobre a gestão dos municípios, e surge com medidas prioritárias as questões da consolidação da política tarifária, ou seja, uma tentativa de universalizar e harmonizar as tarifas em todo o país, o que, na nossa opinião, é um desajustamento real daquilo que são as economias locais e regionais. Nós não podemos, de maneira alguma, pensar
das grandes urbes como Lisboa e Porto, com um grau de densidade populacional e com uma escala totalmente diferente na distribuição, por exemplo, da rede de águas a essas populações, comparativamente, por exemplo, com o Alentejo, que tem 21 habitantes por quilómetro quadrado, em que para se levar a água a muitas povoações é preciso ter condutas de quilómetros e quilómetros e, como tal, não podemos de maneira alguma aceitar que, enfim, o país seja tratado de maneira idêntica. E por último, outra questão é que no top das medidas do plano estratégico como preocupação, por exemplo, a reabilitação das infraestruturas e a redução das perdas de água, que é um problema que nós temos. Ainda há bocado o Bruno Martins falava na questão da água e da reabilitação das infraestruturas, aparecem em 9º e 10º lugar, respectivamente. Ou seja, e nós não nos parece que esta questão seja de sumenos importância. Depois, no caso de Évora. No caso de Évora, a questão tem a ver com uma situação que em 2003 a gestão PS entregou a concessão da água, não é delegar, entregou a concessão da água ao governo, ao Estado. E neste momento, desde que a CDU está na gestão, agora desde 2013 para cá, tem procurado recapturar esta concessão. Bom, e o governo, que na altura publicou até o Diário da República, enfim, em 2 decretos-leis, essa captura da água a um conjunto de municípios, na altura eram as águas do Centro Alentejo, agora não quer abdicar dessa concessão. E aquilo que temos vindo a dizer é que há alternativas a isso. Nós não estamos a dizer que queremos sair das águas de Val do Tejo, que é uma empresa desproporcionada. Estamos a falar de uma empresa que abrange 70 municípios, né? É desproporcionado. E por isso basta ver os indicadores, ainda que esta semana tenham surgido grandes indicadores económico-financeiros dessa empresa, mas basta ver os indicadores dos investimentos. E os indicadores dos investimentos feitos no último ano por esta empresa andará em média nos 200 e tal mil euros, em média, por município. Se nós olharmos para uma parceria pública que foi constituída em 2009 entre o governo e 20 municípios, e esses 20 municípios aqui do Alentejo, estamos a falar da empresa Águas Públicas do Alentejo, verificamos que os investimentos feitos nos últimos 2 anos por essa empresa dá per capita por município qualquer coisa como 1,5 milhão de euros de investimento por município, para além de outras regras que nós temos vindo a chamar a atenção, que é nós, se quisermos sair, Évora, o município de Évora, se quiser sair das águas de Val do Tejo, não consegue sair se não houver uma decisão política do governo que esteja a governar na altura. Enquanto nas águas públicas do Alentejo, os municípios podem entrar e podem sair autonomamente, porque a concessão da água foi delegada, não foi entregue definitivamente. E por isso os municípios têm a autonomia para lá estarem, mas também têm a autonomia para sair. Enfim, e por isso esta é uma questão. Depois há um conjunto de outras regras. É que, por exemplo, se a gente for às águas de Val do Tejo, nós temos um representante dos 70 municípios no Conselho de Administração sem ser eleito, sem ser efetivo. É um vogal do Conselho de Administração praticamente só para ir lá às reuniões. Né? Quando chegarmos aqui às águas públicas do Alentejo, nós temos 2 administradores, temos a presidência da Assembleia Geral, que é do município, temos uma comissão de parceria que tem 2 representantes da ADP, das Águas de Portugal, e 2 representantes dos municípios, e uma 5ª pessoa eleita por consenso pelas partes, que tem decisão ou por 2/3 ou por unanimidade sobre instrumentos importantes, como é o plano de atividades e o orçamento, o plano de investimentos, o regulamento, a tarifa que se aplica, enfim, um conjunto de questões estratégicas, e como tal, os municípios estão salvaguardados, né, ao nível da sua atuação e até mais.
no contrato de parceria e no contrato de gestão, há uma cláusula de salvaguarda que diz: se a empresa maioritária, que é as Águas de Portugal, decidir privatizar a empresa, porque tem a maioria de capital social, tem 51%, e os municípios têm 49%, os municípios automaticamente têm o direito de sair dessa empresa. Nem precisam de haver acordo ou não haver acordo. Basta haver um sinal de privatização da água, da gestão da água, para os municípios, os 20 municípios, saírem da empresa sem qualquer tipo de condicionamento. E por isso, neste momento em que estamos a discutir, e o país está a discutir o plano estratégico da água, pensamos que seria importante sensibilizar a população, os cidadãos, para esta problemática deste negócio que em 2003 foi feito entre a gestão do Partido Socialista, que na altura o governo era do Dr. Durão Barroso, que entregou a concessão ao Estado por via do governo, e que entregou, não a delegou, entregou, e que hoje o erário municipal já gastou nestes 20 anos de pagamentos de faturação mais de 100 milhões de euros, e a gente pergunta, e eu perguntei nessa Assembleia, qual é que foi o grau de investimento? Foi 10% dos 100 milhões? Tenho dúvidas. José e Figueira... por isso é preciso nós estarmos conscientes desta problemática que é um condicionamento da atividade do município. Mas a gestão CDU da Câmara de Évora há muito que reivindica isso mesmo, a saída deste sistema de águas do Val do Tejo, mas o Governo nunca deu resposta. Acredita não, é que o problema não é aqui uma questão, é que como a Câmara Municipal em 2003 deu a concessão, ou seja, não delegou, agora a outra parte só devolve a competência, né, concedeu a competência, só a devolve se quiser. Né? Porque uma coisa é delegar, outra coisa é dar definitivamente essa competência. Né? E por isso, este é um problema com que o município de Évora se bate. E não nos podemos esquecer que em 2013, quando entrou a gestão CDU na sequência das eleições, daquela dívida dos 95 milhões, mais de 20 milhões de euros eram dívidas à empresa de água, que ainda hoje se está a pagar com acordos que foram feitos, e por isso é uma situação muito complicada para o município, e que certamente, se o município hoje tivesse a competência do seu lado e pudesse integrar as águas públicas do Alentejo, como os outros municípios, eu digo mesmo, os outros municípios, como por exemplo Mourão, Reguengos. Olha, Reguengos tem uma dívida, a gestão PS deixou uma dívida à Câmara de Reguengos, agora que é PSD, só na água, de mais de 7 milhões de euros. Isto é um documento da Câmara Municipal de Reguengos de janeiro passado. E por isso, esta é uma situação, na nossa opinião, de todo insustentável para os municípios. Muito bem. Os municípios que estão aqui ligados a esta empresa das águas de Val do Tejo, aqui do distrito de Évora, tinham tudo a ganhar se integrassem as águas públicas. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. José Santos, do PSD, concorda com estas preocupações? Partilha destas preocupações? Bem, eu, pelo lugar, tenho que lamentar que nas variedíssimas reuniões que terão decorrido nestes últimos anos entre o Dr. António Costa e o Sr. Jerónimo de Sousa, se calhar algumas até com a participação do antigo líder parlamentar do PCP, que por acaso é de Évora, nunca se tenha abordado a questão ou resolvido a questão, não é? Porque agora se calhar é mais difícil, pelo menos do ponto de vista da boa vontade do governo, perdeu-se aqui uma oportunidade estratégica para ultrapassar o tema. O Dr. José Figueira é, felizmente, enfim, uma pessoa que tem estudado muito esta questão, e eu acho que embora este tema é levantado, a posição do PSD tem sido uma posição de abertura à discussão. Aliás, nós, no âmbito da campanha eleitoral, no ano passado, promovemos, aliás, uma conferência sobre a água na Universidade de Évora, portanto, partilhamos da preocupação sobre o tema da água. Não temos dogmas relativamente à questão, quer dizer, eu acho piada sempre quando essa expressão água pública, porque para mim a água é pública por definição, é um bocado como nós falamos em turismo cultural, o turismo também é quase que cultural por definição,
Portanto, a água não está privatizada, enfim, o Estado continua a ter sempre a maioria do capital, portanto, da holding das Águas de Portugal, portanto, o Estado continua a mandar, entre aspas, na água, portanto, a água continua a ser pública, é uma falsa questão. Agora, há obviamente aqui questões de aperfeiçoamento do modelo, que eu acho que devem ser discutidas, e portanto eu vejo muito mais no modelo das águas públicas do Alentejo, com esta possibilidade e facilidade dos municípios, enfim, que é uma ideia liberal, eu sou sempre muito sensível às ideias liberais, de poder sair, de poder entrar, de poder autonomamente fazer a avaliação da sua gestão, de que modelos estáticos, fechados, em que os municípios não podem de facto sair. Eu não tenho por adquirido que o regresso da competência à Câmara Municipal de Évora seria a melhor opção, quer dizer, não tenho, porque acho que esta matéria tem que ser estudada, até porque nós sabemos, por exemplo, também que a ação da Câmara Municipal noutras áreas ligadas às infraestruturas também não é brilhante, portanto, nós quando queremos que as competências regressem, temos de ter depois capacidade de investimento e capacidade organizacional para depois as fazer cumprir e prestarmos um bom serviço aos cidadãos. Têm sido feitos alguns investimentos, enfim, admito que não sejam proporcionais àquilo que é, portanto, o valor entregue às águas do Vale do Tejo. Apesar de tudo, alguns investimentos têm sido feitos, por exemplo, nos canaviais têm sido feitos com as águas do Vale do Tejo. Portanto, eu creio que chegámos, aliás, e nós próprios um pouco também, enfim, no seguimento desta ideia que o Dr. José Figueira lançou, disponibilizámos para, enfim, organizar ou co-organizar este ano uma sessão pública com especialistas ligados a este tema para refletir sobre a questão da água. Portanto, não temos dogmas, não temos nenhuma posição contrária à entrada do setor privado na gestão da água e dos resíduos, pelo contrário, portanto, é uma ideia que nos parece perfeitamente normal no século XXI, mas, obviamente, que o erário público e a gestão pública não pode ser prejudicado e, em última instância, os cidadãos não podem ser prejudicados. E, para concluir, nós vivemos numa cidade que, de facto, não tem resultados globalmente satisfatórios do ponto de vista daquilo que é a prestação de serviço da água. E, portanto, é para isso que temos que olhar. Por exemplo, a Câmara de Évora também podia ter feito, não têm sido feitos investimentos ao nível da monitorização das perdas de água. O POCEU tinha, neste quadro comunitário que está a terminar, lançou a vezes concurso para isso. E este PO regional, o próximo, vai ter capacidade para financiar sistemas de monitorização e investir em água em abaixo. Eu acho que a Câmara de Évora tem que definir com as águas do Vale do Tejo um programa acertado, assertivo, de investir na água. Eu acho que temos que passar, depois de uma reflexão que eu acho que deve-se continuar, é muito importante, e o PSD está disponível para esse desafio, definirmos investimentos e começarmos efetivamente a melhorar, porque não podemos, no século XXI, ter os gaps e os problemas de abastecimento de água às nossas populações. É totalmente intolerável e é para isso que devemos trabalhar todos em conjunto. Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Água pública. Aquilo que o Movimento Cuidar de Évora pretende é que problemas como os canaviais e São Mansos e outros do mesmo género sejam resolvidos rapidamente, porque, estando no século XXI, não se compreende como é que haver inúmeras razões, aquelas razões todas que o Dr. José Figueira falou, todas as razões que o Dr. Não estamos a ouvir nas melhores condições, Joaquim Faria. E então, para dizer que aquilo que o movimento pretende sobre a água é que ela seja efetivamente pública e que chegue a todos da mesma forma fácil e sem problemas de maior. Continuamos a ter problemas nos canaviais, continuamos a ter problemas em São Mansos, continuamos a ter problemas em alguns bairros periféricos da nossa cidade e aquilo que nós pretendemos é que a água mude. Pretendemos que a Câmara, de alguma forma, tente minimizar o impacto do custo da água aos municípios, por forma a que os municípios paguem a água mais barata, porque é um bem público e deveria ser gratuita, inclusivamente. É pena que não consigamos fazer isso, porque há uma série de outros custos inerentes à questão.
Também pela água, esperemos que e queremos que as águas Vale do Tejo façam parte daqueles fornecedores cujo prazo de pagamento também reduziu e que não tenham sido colocados de parte nesta matéria, e pretendemos também que, e gostávamos que fosse assim, que efetivamente a dívida não tenha vindo a diminuir às águas de Vale do Tejo e que não se esteja a agravar. Gostaríamos de ver isso também esclarecido, e nos documentos que nos são fornecidos não conseguimos verificar se isso é efetivamente verdade. Sobre a água e sobre o contrato da água que o município tem, pois, efetivamente, se calhar há que conversar e há que chegar a algum entendimento por forma a resolver o contrato atual e fazer outro que seja melhor para a Câmara de Évora, por forma a que consiga resolver todos os problemas que temos da água aos nossos municípios, porque o fundamental aqui é cuidar de quem está lá em casa e não propriamente dos acordos feitos pelas pessoas, não é? Que comandam o Executivo. Por isso, aquilo que é urgente tratar é daquilo que efetivamente faz falta, que é cuidar dos municípios e fazer com que eles recebam a água em casa, que, no meu ver e no ver do movimento, não se compreende como é que no século XXI ainda haja o que há nos canaviais, não é? Ou em São Mansos. É isto. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Bem, sendo o máximo fotográfico possível, tendo estou adiantado da hora, julgo que fez bem a CDU em levar esta questão municipal para o municipal sobre o plano estratégico da água. Infelizmente, não houve o parecer desfavorável da Assembleia Municipal, julgo que só decidiu o Bloco de Esquerda votar a favor, não me lembro sinceramente do voto do movimento, talvez tenha votado a favor também, mas de qualquer forma não passou em votação. Porque de facto há aqui uma perspectiva que não é risonha para o futuro neste plano estratégico, por todas as razões que o José Figueira já apontou, mas de facto, como o José Santos disse bem, é uma questão de modelo, mas não é uma questão de modelo técnico, é uma questão de modelo político para a gestão da água. Entre um modelo que se aproxima mais da privatização, que o José Santos defende, e tudo bem, é a sua visão, mas que, como noutros setores já vimos bem aquilo que é um impacto que traz para a população, ou um modelo mais público. E obviamente que aquilo que é um modelo mais público e mais eficaz e mais eficiente. E mais uma vez se comprova que o modelo público é mais eficaz e eficiente, porque basta comparar aquilo que são as contas e aquilo que é o custo e aquilo que é a eficiência nos municípios que estão nas águas públicas do Alentejo, por exemplo, com os municípios que estão nas águas de Lisboa e Vale do Tejo, no acordo existente atualmente. Porque de facto o buraco financeiro é evidente, o retorno em termos de investimento é muito pouco e saímos todos a perder. Sai o município porque paga uma fatura demasiado cara, saem os municípios a perder porque não veem o investimento em retorno e saem a perder também no futuro. Julgo que não temos ainda em Évora um preço da água muito elevado quando comparamos com outros municípios, mas corremos o risco de para lá caminhar muito rapidamente. Portanto, eu não sou a favor que a água seja gratuita para as pessoas, acho que é um bem público que deve ter, obviamente, uma tarifa social automática para as pessoas que mais precisam. Aliás, o Bloco de Esquerda defende uma ideia que infelizmente ainda não é possível, de haver um limite mínimo, que é aquilo que é para usufruto humano mínimo, que não é pago e a partir daí ser pago, mas a água também é um bem escasso, não podemos esquecer, e portanto também não podemos estar a financiar as lavagens de carro todos os dias, os grandes jardins, o que quer que seja, porque a água de facto é um bem e, portanto, a boa gestão da água é também uma questão de resposta à emergência climática que temos pela frente. Portanto, o Bloco de Esquerda continuará cá, nesta luta bem ao lado da CDU, na exigência da saída o mais rápido possível deste acordo. Como o Zé Figueira disse bem, não é fácil porque eles têm a faca e o queijo na mão, mas isso não nos impede de continuar a lutar e exigir
e de facto, de entre aquilo que existe, uma possível entrada nas águas públicas do Alentejo é a melhor opção possível, que não fazem regressar as competências à Câmara sozinha, não é? Fazem regressar competências a uma gestão pública multimunicipal, que é diferente do que a Câmara assumir, obviamente, a gestão da água sozinha, porque obviamente todos nós sabemos que isso seria muito difícil, uma Câmara sozinha gerir as águas por si, mas julgo que este sistema multimunicipal é de facto a melhor opção para todos nós, a todos os níveis. Ou seja, posso só fazer um comentário Sim, muito diga, rápido diga. àquilo que Depois o José Figueira concluir, que já Sim. passamos o tempo, mas tem de ser rápido. Muito rapidamente, pronto, há de facto, confesso que há dias em que eu acredito mais no setor privado e no indivíduo do que no Estado. Mas neste caso, aquilo que de facto me preocupa e nos preocupa é encontrar um modelo que resolva o problema. Portanto, não há aqui nenhuma opção. Eu disse que nós não temos dogmas. Portanto, se achamos que os outros não devem ter, nós também não os temos. O que queremos é identificar um modelo que sirva e que resolva os problemas das populações de Évora. José Figueira, do PCP, para concluir. Muito telegraficamente dizer 3 questões. Primeiro, obviamente que a CDU está preocupada com a resposta aos problemas que as pessoas sentem no dia a dia sobre o abastecimento de água, como disse o Joaquim Faria, e é para isso que estamos a trabalhar. Segunda questão, infelizmente as coisas não são assim como o Zé Santos disse, porque nós temos o caso de Mafra, que foi o primeiro município em Portugal em 1993 a privatizar a água, entregou uma empresa e agora, quando quis sair, teve que pagar milhões e milhões de euros para poder sair e recuperar a competência. E em terceiro lugar, eu acho que sim, que as regras comunitárias em Portugal de apoio aos municípios para investir nas infraestruturas têm que ser alteradas. Ou seja, não pode haver um garrote em cima dos municípios de dizer só és financiado pelos fundos comunitários se agregares os sistemas em baixo. E por isso esta é uma questão que todos temos que resolver, porque se estamos num país livre, se há democracia, não somos todos obrigados a agregar e a entregar os sistemas em baixo. Então, mas agora, quando se começar agora a discutir os regulamentos do Portugal 2030, bom, é uma oportunidade para fazermos essa discussão e fazermos essa proposta. Exatamente, tal e qual. Muito bem, e assim chegamos ao fim da Praça do Município. Ficamos por aqui, regressamos 2 a 8 dias para mais um programa. Muito obrigado mais uma vez, até para a semana. Boa tarde.